Bom dia. Gálatas 5. Carta de Paulo à igreja, ao povo da Galácia, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firme, não vos sujeitei outra vez a um jugo de escravidão. Nós temos que entender, nós temos que sempre meditar na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, para nós entendermos essa liberdade que Cristo nos dá. Nós temos que compreender, porque eu vejo muitas pessoas, às vezes é repetido, inclusive esse versículo, ela foi para a liberdade, mas vivendo em um jugo, vivendo em uma prisão. Cristo não nos chamou para nenhuma prisão, mas para a liberdade. O que é essa liberdade? Hoje nós somos livres. Como pessoas livres, nós não carregamos nenhum jugo, nenhum peso. Exemplo, talvez em virtude dessas várias etnias, da influência de vários países, por exemplo, os africanos, os europeus e outros, principalmente aqui no Brasil, nós sofremos com sincretismo religioso. Esse sincretismo faz com que, muitas das vezes, as pessoas estão no tempo, mas carregando um fardo, ou seja, vocês não têm liberdade. Exemplo é que eles submetem, por exemplo, as pessoas a uma prática de determinadas campanhas. Não, tem que participar de campanha, não sei quantas vezes, não sei quantos dias, por esse e por aquele motivo. Tem que subir ao monte, subir ao monte de madrugada, à noite, e ficar lá fazendo isso, aquilo. Eu conheço, inclusive, pessoas, várias, que, não, tem que fazer um voto a Deus, pega uma barraca de acampamento, de campo, sobe um monte, fica lá vários dias. Porque, e sendo que isso é um jugo, sendo que Jesus disse que nós não temos que fazer isso. Outros não com intenção de enfraquecer a carne ou de fortalecer espiritualmente, mas simplesmente acha que pode conseguir alguma coisa, submete a um jejum longo e desnecessário. Outros ainda participam de uma série de votos e algumas coisas nos templos que não tem nada a ver com o Evangelho. Denominações, por exemplo, usam ainda uma prisão, pessoas tem que usar determinadas vestes. As mulheres não têm liberdade de usar uma calça comprida, as mulheres não têm liberdade de cortar o cabelo, mulher não tem liberdade de usar uma maquiagem, um brinco, e por aí afora vai. Os homens não podem se quer usar bermuda, tem denominações, não pode. Eu já vi loucura tal de falar que o homem não podia nem na praia usar bermudas. Então tem uma série de julgos que é totalmente estranho. Mas nós em Jesus nós temos liberdade, desde que nós não estamos indo contra o Senhor, nós não estejamos pecando, nós não estamos afrontando o Senhor, nós temos liberdade. Então nós temos que entender isso. Em Cristo nós temos liberdade. Antigamente na lei não. Era diferente. Versículo 2, Paulo fala assim: eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declara solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Então, olha bem, apesar de muitos daquela época lá tinham vindo, do povo da Galácia, tinham procurado a Cristo, mas chegaram alguns, começaram a influenciar
de forma errada. Ah, não, tem que circuncidar. Sendo que tinha se decidido que não tinha que circuncidar. Jesus primeiro falou, escuta, eu quero que você circuncide no coração, não no corpo. E nós sabemos que a circuncisão é uma marca, é um corte que fazem, geralmente os judeus fazem até hoje, os judeus ortodoxos, que a criança aos 8 dias faz ali no prepúcio da criança. Deus falou, não, tem que machucar seu corpo, não. Você não tem que se cortar, não. O contrário, eu quero a circuncisão no coração. E quando você tenta, como Paulo está alegando, falou, olha, se você tenta praticar a lei, porque esse era o mandamento, uma ordenança da antiga lei, se você está fazendo isso, você tem que cumprir toda a lei. Se você não cumprir toda a lei, você é maldito. Assim também eu vejo essa situação hoje, por exemplo, como algumas denominações, vou ser sincero, tem umas que eu qualifico como seita, que elas entendem, por exemplo, as pessoas não podem comer determinado tipo de carne, de alimento. Não existe isso. A palavra de Deus é que nós podemos comer qualquer coisa, desde que não comemos o que? Somente sangue de animal. Não podemos comer qualquer espécie de sangue e nos afastar da prostituição. As pessoas falam, não, pastor, lá no japonês, os chineses, estão errados que eles comem. Não, se eles querem comer, que comam. Querem comer cobra, querem comer aranha, escorpião, não é, diante do Senhor não é errado. Diante do Senhor não é pecado. Ah, não, fulano come gato. Tá, ele não está pecando por comer um gato. Ele não está pecando por comer um cachorro. Mas é claro, também nós teríamos que olhar lá em Romanos também. Se a minha comida, se por eu comer um determinado tipo de comida, eu estou abalando a fé de um irmão, eu vou deixar de comer. Porque ele é mais fraco na fé. Mas então, essa seita não, você não pode comer isso. Ou então tem dias especiais, dia de sábado, todo mundo não pode fazer nada. Isso seria uma implicância da antiga lei, nós não vivemos nisso. Se é para assim proceder, tem que cumprir toda a lei. Se não cumprir é maldito, como a própria lei disse. Determina, ou você cumpre toda a lei ou não cumpre. E ninguém foi capaz de cumprir toda a lei, exceto Jesus Cristo. Por isto, nós temos que saber a liberdade nós temos em Cristo Jesus. Eu tenho liberdade de comer o que eu quero. Eu tenho liberdade todos os dias. Se eu quero descansar no dia de sábado, ou no dia de domingo, ou no feriado, ou na terça, ou na quarta, ou se eu não quero descansar, isso é uma opção minha. Eu tenho esta liberdade, eu não estou pecando. Ah, não, se eu quiser trabalhar 30 dias ao mês, sem descansar nenhum dia, não estou pecando. Ah, mas eu quero descansar o dia X ou aquilo, também não estou pecando. Então nós temos que entender o que é a liberdade em Cristo. E não ficarmos carregando um jugo. Esse jugo pesado. Ah, não, para mim ter alguma coisa, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que ir ao templo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não! Eu tenho liberdade. Para mim buscar o Senhor, eu vou ao templo, sim, nós temos necessidade de congregar, nós temos necessidade de ir ao templo. Nós, de acordo com a palavra, nós temos que ir adorar, sim, nós temos que devolver os nossos dízimos, nós temos que participar da ceia, tá? Mas, como eu sempre falo, nós temos que entender uma coisa, a pessoa, por exemplo, que é casado, que é casada, o primeiro ministério não é igreja, não é templo, não é congregação, não. O primeiro ministério é a família. Por isso, Paulo também fala bem sobre isso lá em Coríntios 7. Quem pensa realmente em agradar a Deus, viver para Deus é solteiro, solteiras. Em Cristo nós temos liberdade. Porém, vamos entender essa liberdade para que nós não erramos. Versículo 5. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem circuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Nós vivemos pela fé. A fé em Cristo Jesus.
Não vivemos, não submetemos a nenhum preceito, mandamento da lei, ou nenhum preceito, ou nenhuma doutrina de homens. Estas pessoas que estão submetendo a preceito, doutrinários ali de templos, denominações de homem, de pastor, de pregador, estão se afastando do Senhor. Estão dentro de templo, estão dando glória a Deus, estão dizendo aleluia, mas estão longe do Senhor porque estão vivendo doutrina de homens, preceitos, estão carregando julgos pesados. Então nós devemos sempre, é o que eu sempre oriento, vamos meditar na palavra de Deus, vamos conhecer o Evangelho de Jesus Cristo para que nós possamos então agir de acordo, nós podemos adorá-lo como ele deve ser adorado. Porque nós falamos em adorá-lo, nós estamos ali cantando, nós estamos orando, estamos fazendo muita coisa, mas contrário à palavra de Deus. Nós temos que examinar até mesmo muitas das orações hoje que são feitas nos templos das congregações, é contrário à palavra de Deus. São orações que, na verdade, não são orações, são ofensas ao Senhor. São orações onde que estão ali exaltando o homem. São orações onde você trata Deus como servo. Uma vez que você só vai ali pedir. Então tudo isso nós temos que entender. Nós vivemos pela fé em Jesus Cristo. Tá? Nós cremos nele. E ontem nós falamos sobre como é que nós adquirimos fé. A fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. É ali que está a fé, é ali que está tudo. Então nós agimos desta maneira. Versículo 7. Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. As pessoas veem, Paulo aqui está falando exatamente porque a igreja da Galácia de repente começou a seguir os ensinamentos diferentes, a doutrina de homens. Abandonaram aquele ensinamento dele do início. Não tinha que circuncidar, não tinha que submeter esse tipo de julgo nenhum. Mas agora eles estão começando a desvirtuar, estão começando a vir fazer o que não deve. Então Paulo, à distância, ele escreve uma carta para ele, fala, olha, está errado, isso é uma carta que Paulo escreveu para eles. Então, às vezes, também as pessoas vão hoje, procuram uma denominação, uma igreja, um templo, que leva o nome de evangélico ou outro, em busca de Jesus, querendo conhecer Jesus, querendo se aproximar do Senhor. Mas acaba se perdendo dentro dos templos. Porque, ao contrário, de vez deles apresentarem Jesus, apresentar o Evangelho, mostrar o caminho da salvação, chamar essas pessoas ao arrependimento, chamar elas para viver em santidade, eles preocupam-se em pregar alguma coisa, em aplicar nelas, apresentar para elas julgo, peso, fardos terríveis, obrigações, e outros ainda mais exigindo dinheiro, porque a função deles é ganhar dinheiro, muitos deles. Então é questão de ofertas, mais ofertas. E eu não nego para você que eu fico extremamente chateado quando eu fico vendo, sabendo sobre pregadores que praticamente obriga as ovelhas a pegarem envelope para colocar. E depois elas não têm condição de colocar o valor estipulado naquele envelope. Muitas ficam envergonhadas, outras vendem eletrodoméstico, outras pedem empréstimos para estar ali atendendo aquilo. Nós sabemos que não é do Senhor. O Senhor não exige nada disso. Tá? Existe exigência, não, se você quer alguma coisa na sua vida, você tem que estar participando da campanha, não pode quebrar nenhum elo, você tem que vir todos os dias. Então as pessoas começam a abandonar a família para ir para templo, para a igreja. Outras pessoas começam, você vê que antes era até uma pessoa bonita, jovem, vestia bem, de repente você olha, a pessoa está com uma cara velha, cara comida, o cabelo esquisito, roupa esquisita. Mas por que não? Porque na igreja, agora eu estou na igreja,
eu tenho que me vestir assim, eu tenho que ser assim. E não é isso o Evangelho de Jesus Cristo. Então tem certas pregações que nós temos que tomar cuidado o que nós estamos ouvindo. Nós temos que buscar fundamento bíblico. Se não existe fundamento bíblico, não é do Senhor, nós não devemos praticar. Tomar cuidado, que nós nos submetemos ao jugo, nós submetemos à prisão. Mas a nossa liberdade está em Cristo, se nós vivermos nela. Então temos que tomar cuidado. Quem é que está nos influenciando? Versículo 10. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Mas é ali porque o pastor, rapaz, ele vai sofrer condenação, ele vai prestar conta a Deus. Ele vai prestar conta. Se está ensinando de maneira errada, está trazendo doutrinas, está trazendo preceitos de homem, está colocando julgos pesados, eles vão prestar conta, não tenha dúvida quanto a isso. E esta prestação de conta é um negócio muito sério. O dia dos juízes vão aparecer e vão ser julgados e vão ser condenados. Mas nós, para que não perdamos a nossa salvação, temos que estar com nossos olhos abertos para fazermos o que é correto, fazermos o que é certo, para que nós possamos alcançar a vida. Versículo 11. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Falou, olha, se eu pregar a circuncisão, o jugo, né? Que as pessoas têm que ser circuncidadas, então por que seria perseguido? E o escândalo da cruz, para que Jesus morreu? Não vale nada. A vinda de Jesus não valeu nada. O sacrifício que ele fez, a crucificação e a morte dele não teve valor. Temos que examinar. Nós temos que ir para o Evangelho. Nós temos que deixar de ser emocionais. Como que nós podemos falar que tem liberdade em Jesus se nós vivemos numa prisão? Eu, certa feita, eu estava conversando até com umas jovens e, de repente, elas saíram correndo, falando, o que foi? Eu falei, não, eu tenho que correr, tenho que esconder, que o meu pastor vem ali. Eu falei, mas por quê? Não, tá vendo, eu tô de calça, ele não pode ver. Elas viviam numa prisão. Na igreja, elas tinham que estar lá, apresentar de saia, um cabelão, tudo. Agora, durante a semana, para o trabalho delas, elas tinham também que ir daquele jeito. Como não podia ir daquele jeito, trabalhavam em lojas, esse tipo de coisa, vestiam calça. Mas quando viu, o pastor tinha que esconder. Então ela estava errando, porque estava vivendo uma hipocrisia. Mas esse pecado delas era o quê? Em virtude de preceito e doutrina da denominação do pregador. Então ele vai prestar conta sobre isso. Nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que ver o que é evangelho e o que é doutrina de templo, de congregação. Nós temos que nos submeter às doutrinas do Senhor. Nós temos que nos submeter a Jesus, não a homens ou qualquer ensinamento que não é do Senhor. Versículo 12, Paulo fala assim, ó, quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Olha como é que Paulo ficou chateado com esses falsos ensinamentos, com esses falsos pregadores. Quem me dera que eles fossem castrados, fossem capados, né? Capassem esse sim. Agora eu pergunto, já pensou se nós fôssemos pensar também da mesma forma a respeito dos pregadores heréticos que nós encontramos por aqui? Por isso que eu falo, gente, este sincretismo religioso que nós vivemos, sincretismo é a mistura de várias religiões.
por exemplo, igual, por exemplo, os pentecostais, como vê, eles pegaram muita coisa das danças, das religiões africanas e misturaram, e hoje está ali no meio da religião dos pentecostais, né? E várias outras. E isto faz com que as pessoas afastem do Senhor. Eu vejo uns comportamentos estranhos e as pessoas falam, não, é de Deus, é Espírito Santo, é espiritual. Não é. Basta você olhar, você analisar com calma, você vai perceber que são carnais. São ações da carne. Essas pessoas fazem coisas que são anormais. Eu estou dizendo anormal não é para o mundo, não. Eu digo anormal para nós. Anormal para quem vive na presença do Senhor, para quem conhece o Senhor, para quem vive no Evangelho. E nós estamos vendo aí pregadores destruir o povo de Deus. Pois, sinceramente, são destruídos. Por isso, você vê que a chateação do Paulo, tomara que esse fosse capado, que esse cara fosse encastrado. Eu acho que se fosse falar isso no Brasil, se assim fosse, ele fosse encastrado, capado, nós teríamos uma quantidade enorme de homens castrados, né? Versículo 13. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes sede servos uns dos outros, mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que entender a liberdade que nós temos em Cristo, nós estamos falando. Nós não podemos falar, não, agora, já que eu tenho liberdade, eu posso pecar, eu posso errar, eu tenho liberdade para mentir, para enganar, para adulterar, para fornicar, que não tem. Se você estará pecando. Aí, na verdade, não existe liberdade, você está buscando o jugo do pecado. A palavra de Deus também nos fala. Quem submete ao pecado se torna servo do pecado. Você pega esse jugo aí. Esse jugo que nós estamos libertos, que quando Jesus veio, ele nos libertou desse jugo. Então, se você tornar a cair nele, você está rejeitando a liberdade que é em Cristo Jesus. Vamos sempre analisar o que é a liberdade no Senhor. Nós temos liberdade em Cristo. Essa que é a liberdade. Versículo 15, Paulo fala, porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruir mutuamente. Se nós vivermos em constante brigas e peleja, cuidado para não acabar nos destruindo. Por isto, vamos voltar, vamos realmente ser igreja. Não é ter uma igreja, é ser igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos que viver em conformidade com a palavra de Deus. Só isso. Versículo 16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguireis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Não podemos, nós temos que aprender a andar em Espírito. Como que eu ando em Espírito? Andar sempre pensando no Evangelho. O Evangelho nos autoriza o que nós podemos ou não podemos fazer, o que nós podemos olhar ou não olhar. Enfim, nós temos que lutar contra a nossa carne, porque a nossa carne luta contra o nosso espírito. Por quê? Querendo nos levar ao erro, querendo nos levar ao pecado. A carne quer ir para a prostituição, quer ir para a fornicação, quer ir para a briga, para o ódio, para a mágoa, para a mentira.
pros vícios, para tudo. Ah, não, bater de vontade, eu quero ser feliz e tudo isso. Mas nós somos espirituais. Se nós andarmos em espírito, nós temos que estar lutando. Vem à vontade, não vou rejeitar isso, eu não aceito na minha vida. Nós não podemos aceitar. Ah, por mais que chegue as pessoas, tentam influenciar, não, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não, você não pode. Nós só podemos aquilo que o Senhor disse que nós podemos. Por isso nós temos que andar em espírito, andar sempre pensando no Evangelho. Não, eu posso, eu não posso fazer isso. Eu posso, eu não posso. Se nós somos guiados pelo Espírito, não estamos julgados pela lei. Não tem lei. Ah, a antiga lei dizia isso, aquilo. Não te diz que temos que carregar isso, fazer rituais, esses monte de rituais. Não, não. Andamos em Espírito. Se eu ando em Espírito, eu não carrego julgo. Eu não aceito doutrina de homens. Eu não aceito esses erros. Que eu vivo em Espírito, vivo no Senhor. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. O que é as obras da carne? Que levam para o inferno. É imoralidade sexual, impureza, é libertinagem, é idolatria, é feitiçarias, é ódio, é discórdia, é ciúmes, é ira, é egoísmo, é dissensões, é facções, é inveja, é embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Você quer praticar essas coisas? Ah, não, é a carne que é isso. Ah, você está numa situação difícil? Ah, não, mentirinha, não tem problema. É obra da carne. Ah, você anda com ódio, com raiva, brigando, roubando, dando prejuízo. Você anda na fornicação, na inveja, na embriaguez, tudo isto que nós vemos aqui agora, é obra da carne. E os que praticam isso, que a palavra de Deus fala aqui, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Não tem nada que possa fazer. Vão para a perdição. Agora, se nós temos compromisso com o Senhor, se nós queremos ter vida, se nós queremos estar com os seus sermos vitoriosos, então nós andamos em Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito não é os frutos como no plural, não. É o fruto, tá? Do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. É desta maneira que nós temos que viver. Viver dessa maneira não tem lei, não tem nada que possa nos afastar do Senhor. Ah, mas você tem que vestir assim, você tem que portar assim. Não, não, não. Esse julgo eu estou fora. O que nós temos que praticar é isso aqui. Ah, chega lá, por exemplo, quando eu falei com vocês, pentecostais, aquele tipo de coisa, pulando, aí entorta, desentorta, Espírito Santo. Não, não é. A palavra diz que vai do fruto do Espírito, é mansidão e domínio próprio. Se eu estou, como eu vejo alguns estrebuchando, caindo, cadê o domínio próprio? Cadê a mansidão? Não está existindo. Por isto, nós temos que conhecer o fruto do Espírito, ter e praticá-lo. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo, você sabe que você não pode, você já crucificou essas vontades malignas, como nós vimos em cima, a partir do versículo 16, e nós vivemos em Espírito. Versículo 25 fala, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo, sob direção do Espírito, que é do Espírito Santo. Não nos tornemos arrogantes,
provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Temos que andar em espírito, temos que desfrutar da liberdade que é em Cristo, afastarmos esse jugo pesado. É isso que nós temos que fazer. Eu li hoje o livro de Gálatas, a carta de Gálatas, li o capítulo 5. É um capítulo pequeno, lemos todo ele. E toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.